Olá, pessoal! Bem-vindos ao episódio 4 da nossa liga. Estamos aqui hoje com Rafael Henrique, que está terminando bacharelado em Educação Física, já no último período, então já é quase um bacharel em Educação Física, mas também que tem várias experiências, já fez parte da Liga Acadêmica de Exercício Físico, Saúde e Desempenho Humano, e vai falar um pouco hoje com a gente justamente sobre os cuidados da Educação Física frente ao paciente oncológico, como é que a Educação Física atua, quais os benefícios, quais os desafios, né? E como a gente pode integrar a medicina e a educação física para que esse paciente oncológico ou até em cuidados paliativos tenha uma vida muito mais, né? Com saúde, com bem-estar e etc. Exatamente. E para iniciar um pouco a nossa conversa, a gente inicia com uma pergunta, né? O paciente oncológico, ele faz atividade física? Como é que é o manejo dele? Não, com certeza. A atividade física ela devia ser participante da vida de todo mundo, independente de qualquer diagnóstico, né? Mas no paciente oncológico, a gente divide a atuação na atividade física em 3 momentos: pré-diagnóstico, pós-diagnóstico e durante o tratamento, tá? Pré-diagnóstico é a vida cotidiana, certo? Pós-diagnóstico é quando a atividade física, o exercício físico, ele vai se tornar mais benéfico para o tratamento, né? Então a gente sabe que o tratamento de radioterapia, a quimioterapia, é muito debilitante fisicamente, e aí a atividade física ela vem como um manejo ali de sustentar a massa muscular, sustentar a capacidade cardiorrespiratória e as demais capacidades físicas ali, também a parte fisiológica, biológica do paciente, né? E durante o tratamento, exatamente para também fazer com que os efeitos deletérios do tratamento sejam minimizados, né? E fazer com que ele volte à vida cotidiana ainda com funcionalidade, ainda com força, com resistência. Acho que eu faço desafios. Até porque o paciente oncológico, dependendo do tratamento, ele fica caquético, ele perde volume de massa muscular, né? Isso é muito importante. Rafael, você falou sobre os efeitos, eu acho que uma coisa muito importante para a gente comentar aqui é sobre a autoimagem. Mulher, por exemplo, ela perde a mama, muitas vezes ela faz uma mastopexia. A gente tem outras coisas, como por exemplo, né, a paciente que fica caquética, de fato, ela perde muita massa muscular. E eu acho que para a mulher isso é muito mais deletério do que para o homem, porque eu acho que a mulher é mais vaidosa e etc. Então, como é o manejo, não só físico, mas de trabalhar o emocional da mulher, para ela se ver enquanto um corpo que ainda está debilitado e pensar assim, como é o trabalho psicológico da educação física, não só para reconstruir esse corpo com saúde, mas para fazer ela se aceitar, quais são os desafios que você acha que tem também. Perfeito. A grande sacada é essa, né? A gente não só pode cuidar da parte física, né? Mas a gente também tem um fator psicossocial que é muito importante para a vida desse paciente, né? Hoje em dia, a atividade física, o lazer, principalmente, ele é algo muito abrangente, que não vai só da academia. Mas hoje, principalmente os grupos de ginásticas coletivas, né? Dentro da academia, nas praias, nos clubes, são pessoas que sempre são muito acolhedoras. Então, muitas vezes, o paciente passa pelo tratamento, a mulher que passa por esse tratamento e está com esse problema de autoimagem, muitas vezes o treinamento físico na academia, sozinha, monótono, não seja tão interessante para a função social. Mas esses grupos de lazer, eles são muito interessantes porque tem essa união. Muitas vezes, a maioria dos grupos de ginástica são compostos por mulheres, né? Então tem essa união, tem esse autocuidado umas com as outras, então é muito importante e é uma área da educação física que a gente trabalha bastante e recomenda bastante para os pacientes porque é um fator de tratamento psicológico, né? Muitas vezes é tão bom quanto uma consulta com um psicólogo. Você tá ali no meio das pessoas, sendo acolhida e melhorando a Uma coisa que eu fiquei com dúvida, assim, você comentou sobre os 3 momentos da educação física. Mas vamos imaginar uma paciente que ela não fazia educação física, ela era sedentária, ou um paciente, tanto faz, né? E aí recebeu o diagnóstico de câncer de mama, de próstata, e vai começar a quimioterapia. Mesmo com a vida sedentária, ele pode começar durante o tratamento, ou não é recomendado por ele não ter uma atividade física prévia? Hoje, um levado do tratamento do câncer, né? Principalmente o fisioterapeuta que está dentro do hospital, dentro da clínica, junto com a equipe multidisciplinar que trata o paciente, ele vai estar fazendo esses manejos físicos com o paciente para que ele continue tendo a funcionalidade, que ele não perca
a funcionalidade, né? Quando é aquele paciente que ainda não está no efeito deletério tão agudo, tão alto, ele ainda pode, é recomendado ele ainda estar fora da clínica fazendo outras atividades físicas. As atividades físicas em geral, que a gente fala que é toda aquela atividade que gera gasto calórico acima do nível basal, ele tem que fazer independente da fase do tratamento, tá? Então, conseguir se levantar, conseguir deambular, conseguir subir a escada, conseguir fazer atividades ali no cotidiano, né? O interessante é que aquele paciente sedentário, pós-diagnóstico, já comece a atividade física. Tá? Não espere começar a radioterapia, a quimioterapia, já comece a atividade física. Para que ele, durante o tratamento, ele consiga ter melhores respostas imunológicas, fisiológicas do exercício físico dentro do tratamento, para que ele não tenha esse atraso e essa dificuldade do trabalho da atividade física durante o tratamento, né? Aproveitando teu guincho, uma dúvida que eu acho que é muito importante para a gente na medicina. O educador físico, ele também está dentro do hospital para os pacientes oncológicos que ficam internados? Tá. A gente já tem profissionais de educação física que fazendo parte dessas equipes multidisciplinares, ainda é pouco, tá? Conheço pouquíssimos, porque é uma área, como eu ia até falar, a educação física ela é uma área que você não sai só formado na área de saúde. A educação física tem várias áreas abrangentes aí, esporte, lazer, educação. Então, boa parte da minha turma, por exemplo, que está saindo hoje, poucas são que vão trabalhar na área de saúde definitivamente, sabe? Tem gente vai trabalhar na área de esporte, tem gente vai trabalhar na área de lazer. Então, para que o profissional da educação física chegue nesse ambiente que muitas vezes visto quase como inacessível para a gente de educação física, é muito difícil. Tá? E fora que a gente tem poucas oportunidades de entrar lá. Então, hoje a gente tem muitas pós-graduações, muitas especializações no âmbito de grupos especiais, de doenças crônicas, etc. Mas para o trabalho externo, para o trabalho fora da clínica, o trabalho ali nas academias, nos clubes, nas praias, nos ambientes fora do hospital. Então, para chegar lá ainda é um pouco difícil, mas já existe um profissional de educação física dentro do tratamento clínico ambulatorial. Isso nos leva à parte mais prática da educação física, né? Porque não se trata apenas de recomendar atividade física. Sim. É como recomendar. Então, a próxima pergunta é como a gente conduz, como vocês conduzem, né, a avaliação inicial de um paciente oncológico. Quais são os parâmetros? Porque, por exemplo, para a obesidade existem parâmetros, para a cardiopatia existem parâmetros. Quais são esses parâmetros? É tipo de câncer, fase de tratamento? Como é que vocês ditam o plano desse paciente de cuidado? Acho que para todo o paciente, independente da doença que ele esteja, a avaliação completa inicial, pré-exercício, pré-participação do exercício, ela é muito importante. Tá? No caso do câncer, como você disse, o tipo de câncer, ali o profissional ele tem que, câncer de mama, beleza, vamos estudar um pouco, vamos ver quais são os efeitos colaterais que o câncer de mama pode trazer, os efeitos do tratamento, fazer um estudo, tá? Essa primeira anamnese inicial, fazer esse primeiro estudo inicial, mas fazer todas as avaliações da composição corporal, da capacidade de força, carga respiratória, de resistência, fazer toda uma avaliação, até avaliações de fatores termodinâmicos. Então, pedir que o paciente traga um exame de sangue para saber como é que está as taxas de insulina, de glicose, de sódio. Ter um controle total do paciente, até porque você está ali trabalhando como agente de saúde. Você vai estar trabalhando com a vida daquele paciente. Então, você tem, às vezes, visto quase como inacessível para a gente de educação física, é muito difícil. Tá? E fora que a gente tem poucas oportunidades de entrar lá. Então, hoje a gente tem muitas pós-graduações, muitas especializações no âmbito de grupos especiais, de doenças crônicas, etc. Mas para o trabalho externo, para o trabalho fora da clínica, o trabalho ali nas academias, nos clubes, nas praias, nos ambientes fora do hospital. Então, para chegar lá ainda é um pouco difícil, mas já existe um profissional de educação física dentro do tratamento clínico ambulatorial. Isso nos leva à parte mais prática da educação física, né? Porque não se trata apenas de recomendar atividade física. Sim. É como recomendar. Então, a próxima pergunta é como a gente conduz, como vocês conduzem, né, a avaliação inicial de um paciente oncológico. Quais são os parâmetros? Porque, por exemplo, para a obesidade existem parâmetros, para a cardiopatia existem parâmetros. Quais são esses parâmetros? É tipo de câncer, fase de tratamento? Como é que vocês ditam o plano desse paciente de cuidado? Acho que para todo o paciente, independente da doença que ele esteja, a avaliação completa inicial, pré-exercício, pré-participação do exercício, ela é muito importante.
tá? No caso do câncer, como você disse, o tipo de câncer, ali o profissional ele tem que, tipo, câncer de mama, beleza, vamos estudar um pouco, vamos ver quais são os efeitos colaterais que o câncer de mama pode trazer, os efeitos do tratamento, fazer um estudo, tá? Essa primeira anamnese inicial, fazer esse primeiro estudo inicial, mas fazer todas as avaliações da composição corporal, da capacidade de força, carga respiratória, de resistência, fazer toda uma avaliação, até avaliações de fatores hemodinâmicos. Então, pedir que o paciente traga um exame de sangue para saber como é que está as taxas de insulina, de glicose, de sódio. Ter um controle total do paciente, até porque você está ali trabalhando como agente de saúde. Você vai estar trabalhando com a vida daquele paciente. Então, você tem que saber todas as variáveis daquele paciente para iniciar a participação no exercício físico. Então, tem toda essa questão avaliativa inicial para aí sim fazer o exercício físico em si. Hoje na ciência a gente não tem ainda demonstrando qual tipo de exercício físico é mais viável, melhor, que vai trabalhar melhor os benefícios para esse paciente. Ele não tem, sabe, se é exercício desistido, se é exercício aeróbico, se é o combinado, mas a gente sabe que a atividade física em geral ela vai ser importantíssima para esse paciente. Principalmente ali em questões da imunidade, né? Então, muitas vezes o paciente oncológico ele vai ter deficiências na imunidade pelo tratamento, então a gente tem que dosar muito bem o exercício, porque o exercício físico, muitas vezes, ele em alta intensidade, já vigoroso, ele vai ter um efeito imunossupressor. Então, já tem que dosar ele de uma forma onde que esse paciente ele não desenvolva mais inflamação ainda. Embora que durante a atividade física, durante o passar do tempo que o paciente está praticando a atividade física, esse efeito imunossupressor ele é diminuído. Ele gera uma adaptação fisiológica a essa questão. Mas aí a dosagem do exercício também ela é baseada precisamente nesse fator, né, da inflamação. Rafael, uma dúvida que eu fiquei, porque a gente falou dos pacientes, mas quando a gente pensa nesses pacientes, eu pelo menos penso mais em adulto, é o que me vem à cabeça, né? Mas se a gente pensar numa criança que ela está em uma quimioterapia, uma radioterapia, porque acho que são públicos muito distintos. A gente fala na pediatria, né, que a criança ela não é um adulto pequeno, ela é uma criança, né? Então assim, criança pode fazer esse físico, uma criança principalmente com quimioterapia, como é que tu vê essa questão? A criança ela deve fazer exercício físico, né? A criança com uma doença, um câncer principalmente, que a gente está falando aqui, ela também deve fazer exercício físico, só que obviamente a gente tem que adaptar o exercício físico para a realidade da criança. Tá? Uma coisa que a gente vai trabalhar com um adulto, não em questão de variável de treinamento, questão de carga, repetição, volume de treino, isso aí pode ser até o mesmo. Só que a gente tem que trabalhar ali com a criança, trabalhar a ludicidade, trabalhar o educativo, trabalhar a recreação, fazer com que a criança goste de fazer aquilo, sabe? Muitas vezes trabalhar como se fosse literalmente uma brincadeira com a criança. E aí, se a atividade física, de toda forma, vai ter todos esses efeitos que a gente está discutindo. Perfeito. E você comentou um pouquinho sobre os maiores obstáculos que tem entre a educação física e o oncológico. Teria algo que também queria ressaltar de maior barreira para esse paciente? Eu acho que para o paciente... O paciente? Assim, em relação ao paciente, muitas vezes Fala do desconhecimento das pessoas que acham que não podem fazer atividade física. O medo de passar mal, o medo. A gente tem algumas barreiras aí para o paciente oncológico participar da educação física, muitas vezes é o medo, né? Infelizmente, hoje a gente ainda está com a falta de profissionais capacitados em tratamento oncológico, então muitas vezes o paciente ele vai ficar desconfiado, vai ficar com medo, vai ficar inseguro de participar de algum tipo de exercício físico mais programado, né? Mas não é necessariamente preciso, como a gente vem falando, não é necessariamente preciso estar dentro de uma academia, estar dentro de um grupo para fazer atividade física. A atividade física é tudo aquilo que a gente consegue se mover. Então, subir, descer a escada. Então, o que você consegue fazer ali de movimento já vai ser benéfico. E aí, obviamente, o que a gente tenta fazer é fazer com que esse paciente
diminua esse medo, essa desconfiança pelo exercício, pelo tratamento não farmacológico, a parte da atividade física, para ir aderindo a esse novo tratamento, né? Essa nova perspectiva. Eu acho que também falta do lado de cá, né, da medicina, o médico ser um pouco mais enfático, porque a gente ainda tem no tratamento um paciente que é muito receoso. Então, se o médico não falou que podia, o paciente vai botar a cabeça que ele não pode. Então, acho que do lado de cá falta um pouco para o médico mesmo dizer, olha, vai ser bom para você uma avaliação de um educador físico. Eu não sei qual atividade física você pode fazer, qual a intensidade, mas ele vai saber fazer. Que vai ser muito bom, porque já existem estudos que garantem, né, que a educação física, ela diminui as taxas de regressão do câncer, então, diminui a sua recidiva, né, que vai ser bom para você não ter uma sarcopenia, não perder em excesso a massa muscular, para você envelhecer com mais qualidade de vida. Então, a gente ainda tem um desconhecimento médico disso, da importância do encaminhamento, porque a gente encaminha para muita coisa. A gente encaminha para o nutricionista, porque a dieta é diferente, a gente caminha para fisioterapeuta, como você bem falou, mas acho que ainda falta um pouco de ser um pouco mais enfático nessa parte e que acaba sendo uma barreira entre os médicos e os educadores físicos, que eu acho que ainda tem pouca comunicação. Tu acha isso também? Eu acho, principalmente porque o profissional de educação física, como eu estava dizendo, ele está fora do hospital, ele está fora da clínica. Então, muitas vezes eu vejo que ainda falta essa comunicação dentro do setor clínico para fora do setor clínico. Tá? Então, muitas vezes fica muito recluso naquele local. Igualmente a gente da educação física, muitas vezes fica recluso muito do lado de fora. Sim. Tá? Então, ainda tá essa falta de comunicação, tem que ter essa diversidade maior, essa conexão maior entre esses dois setores. Tá? É para poder beneficiar o paciente, né? Hoje ainda tá crescendo. Hoje eu tô na academia, então eu vejo muito paciente chegando e falando assim, ó, o médico mandou fazer assim, né? Pediu pra fazer isso e aquilo. Fala direto pra ela. Então hoje já está começando a ter essa melhor comunicação, mas ainda acho que pode aderir melhor. Perfeito. E para finalizar, Rafael, qual a sua principal mensagem que você passa para a gente que está estudando medicina, para a gente que vai se formar? Qual é que você quer deixar para quem está nos explicando? É exatamente isso que eu estava falando. É a gente tentar integrar cada vez mais, tá? O trabalho dentro dos hospitais para o trabalho fora dos hospitais, né? Muitas vezes a gente fala, né? O cuidado primário, o secundário, o terciário. Muitas vezes o terciário vai ser fora do hospital. Muitas vezes não vai ter essa comunicação entre a equipe hospitalar com o cuidado terciário. Então, ter essa integração, que continue estudando sobre o exercício físico. Hoje eu fico muito feliz muitas vezes quando um aluno vem e fala assim, ó, o médico pediu para eu mostrar isso pro professor. Então é isso que a gente tem que entender, né? Que o profissional de educação física, aquele que saiu para ser especializado na área de saúde, é um profissional da saúde como todos os outros e que deve ter essa comunicação. Então é isso que eu deixo para vocês e, né, estudar mais sobre exercício físico e ter mais essa comunicação com a parte externa da área de saúde. Muito obrigada, Rafael, pela sua contribuição. Agradeço a todo mundo que pôde assistir um pouquinho o nosso podcast. Sigam a nossa liga, as redes sociais, a gente está sempre postando muita novidade. Agradecer mais uma vez a minha parceira Laisla e para quem está nos bastidores também. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.